Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, aula de atualidades. Trago hoje uma novidade para o nosso canal. É a aula Giro da Semana. É um atendimento a pedidos de alguns alunos, né? Principalmente via Instagram. Falavam, professor, por que não organizar uma aula semanal com os principais fatos da semana, um top 5? Fiz um amadurecimento dessa ideia e achei sim que é uma proposta bacana. Então, todo sábado teremos a aula Giro da Semana, um top 5 dos principais fatos noticiados. E na estreia do Giro da Semana, trabalharemos a semana de 4 a 10 de maio de 2025. Antes de iniciar a aula, se você puder e quiser, dá um like aí no nosso canal, no nosso vídeo, compartilha com algum amigo, assim o canal ganha mais dimensão, ganha mais adeptos e cresce. Beleza? Bora lá para o que interessa, que é o nosso top 5 da semana. Bom, notícia que chamou atenção. Brasil sobe 5 posições no ranking de desenvolvimento humano da ONU. Nós temos um índice muito famoso, que é o IDH. Ah, Márcio, eu já ouvi falar sobre o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Alguns falam que é um índice de qualidade de vida, tudo bem, eu acho que é um termo bacana, mas o correto é Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice, em nível global, é elaborado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então vamos aqui já estabelecer duas possíveis questões para a prova. Primeira questão. Qual é o índice que mensura o desenvolvimento humano? Márcio, mas isso é muito óbvio. Eu sei, algumas bancas cobram o óbvio. Então, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Segunda possibilidade de cobrança. O IDH é elaborado por quem? Pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Às vezes vem só a sigla, hein, galera? Imagina só uma questão. Quem divulga, quem elabora o IDH? Aí aparece OMS, IBGE, é o PNUD. Suave? Tá. Agora vamos para a nota do Brasil. É um ponto importante. O Brasil registrou em 2023, esses dados são do ano de 2023, mas foram divulgados só agora em 2025. Nota do Brasil, 0,786. Vem a pergunta, Márcio, 0,786 é uma boa nota? Como a gente pode avaliar isso? Vamos lá. O IDH vai variar de 0 a 1, ok? De 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Melhor o IDH. Quanto mais próximo de 0, pior o desenvolvimento humano. Pior o IDH. Logo, 0,786 está mais próximo de 1 do que de 0. Correto? E aí já coloco para vocês então. Um país que tem um IDH acima de 0,8 é um IDH muito alto, acima de 0,8, ok? Entre 0,7 e 0,799 é um IDH alto. Opa, Márcio! Então o Brasil tem um alto desenvolvimento humano? Pelo IDH, sim. Já anota aí de canetinha vermelha, porque a banca pode perguntar isso. Uma nota entre 0,5 e 0,699 é um IDH médio. E abaixo de 0,55, nós temos um IDH baixo. Beleza? Então, Brasil, alto desenvolvimento humano, segundo o ranking do IDH. Ah, Márcio, bacana, tá? Então, aquilo que eu reforcei, entre 0,7 e 0,799, alto desenvolvimento humano. Outra pergunta que pode surgir na sua prova. O IDH, ele é calculado com base em quais dimensões? São 3 dimensões. Anota aí. Saúde, beleza? Saúde, renda e educação. Saúde, renda e educação.
Na dimensão saúde, é considerada a expectativa de vida ao nascer, tá? Então, expectativa de vida é o indicador da dimensão saúde. Na dimensão educação, nós temos duas variáveis. Anos médios de estudo, tá? Dos adultos. Então, anos médios de estudo, escolaridade média dos adultos, e anos esperados de escolaridade ali para uma criança que está na fase escolar. Tudo bem? E por fim, em relação à renda, é a renda nacional bruta per capita. De boa, já vi algumas bancas questionarem quais são as dimensões do IDH. Então, renda, educação e saúde. Quem tem o maior IDH do mundo? A Islândia, galera. 97, olha só, 0,972. Maior IDH do mundo. Seguido pela Noruega, depois a gente tem a Suíça, Dinamarca, Suécia aparece também aqui no ranking, ao lado da Alemanha em quinto lugar. Países nórdicos se destacam aí no IDH. Uma outra observação, quem tem o pior IDH do mundo? O Sudão, 0,388. Sudão do Sul, tá? Perdão. 0,388. Tranquilos até aqui? Acho que qualquer questão sobre o IDH, nós praticamente matamos, tá? A posição do Brasil nesse ranking, né? Posição de número 84. Tá? Posição de número 84. O Brasil subiu 5 posições em relação ao ranking anterior. Essa foi a notícia, talvez a notícia da semana, sem dúvida a notícia da semana, né? Robert Franz Prevost é o novo Papa e escolhe o nome Leão XIV. Márcio, tivemos um conclave, né? Sim. Primeiro, o que é conclave? Se a prova perguntar isso. Márcio, mas pode? Pode. É um tema de debate. A gente vai dizer que conclave é esse processo de eleição do Papa, né? Ele é constituído por uma reunião ali dos cardeais. Os cardeais são isolados, ficam lá na Capela Sistina, votam, né? Coloca o papelzinho ali na urna e é feita então essa contagem. Se um Papa tiver 2/3 ali dos votos, ele é eleito, então, né? Se um candidato, um cardeal, vamos dizer assim, tiver 2/3 dos votos, é eleito o novo Papa. E aí tem toda aquela tradição, um elemento simbólico, né? Há uma chaminé e ali sai fumaça. Se sair fumaça preta, é que os cardeais não chegaram a um ponto comum de escolha. Se sair fumaça branca, opa, habemos Papa, né? Foi escolhido o novo Papa. Bom, o que é importante aqui pode cair em prova. Robert Franz Prevost, nome do Papa, acho que a banca não vai perguntar o nome dele, mas sim o nome que ele escolheu. Isso pode acontecer, tá? Então, Leão XIV. Leão XIV. Outro ponto que pode aparecer na prova. Leão XIV, ele é nascido nos Estados Unidos. É o primeiro Papa, né, estadunidense. Primeiro Papa estadunidense. Então, um ponto inédito. Robert Prevost tem cidadania peruana. De repente, a banca coloca ali na sua prova alguma pergunta sobre o Peru. Márcio, então nasceu nos Estados Unidos, mas teve uma atuação no Peru e tem a cidadania peruana. Exatamente. É alguém que conhece bem a América Latina. Essa é uma característica interessante. Ele é agostiniano, ele segue essa linha agostiniana. Então é uma linha inspirada em Santo Agostinho, em que você pega aquela espiritualidade, mas com um compromisso intelectual e social. Ele é progressista em algumas pautas, né? Ele vai debater muito a questão da pobreza, provavelmente, proteção a imigrantes, então em algumas pautas progressistas, mas em outras mais conservadora. Por exemplo, na pauta LGBTQIA+, é considerado mais conservador, tá? Um ponto pra gente ficar de olho. E ele assume a Igreja Católica em um momento delicado,
Quando eu digo momento delicado, que nos últimos anos ocorreu uma perda, né, um decréscimo no número de fiéis. E o Papa Francisco foi um papa muito popular. Algumas pessoas gostavam mais de Francisco, outros tinham uma resistência, mas é inegável a popularidade do Papa Francisco. Então vem agora o Papa Leão XIV, em um momento em que a igreja perdeu na última década fiéis, e vem para substituir um Papa popular. De boa? Então, olho nesse fato, deve aparecer em alguma questão de prova. IBGE lança mapa mundi invertido com o Brasil no centro. Eu sou geógrafo de formação, tá, galera? E meu mestrado e doutorado foi em cartografia. Então, para mim, é bem interessante as discussões quando surgem algum mapa que fogem do convencional. Eu tenho uma pergunta antes. Esse mapa aqui, observe, mapa mundi. Brasil tá aqui, tá? Ô, Márcio, o Brasil tá no centro do mundo? Sim. Ô, Márcio, esse mapa não está de ponta cabeça? É a pergunta que eu mais escuto. Tá errado, não tá, Márcio? Galera, não posso falar que tá errado. Ele não segue aquelas convenções. Márcio, mas tá de ponta cabeça. A minha primeira observação o planeta Terra, ele é formato aí perto de uma esfera. Ele é esférico, né? Um geóide, a forma correta que a gente pode falar, mas tem um formato esférico. Tá no espaço, né? O planeta tá no espaço. Então não tem lado de si, parte de cima, parte de baixo. São convenções humanas. Então, falar que o mapa está errado, não dá para afirmar isso. Ele muda um pouco a nossa concepção, né? Ele rompe com algumas convenções. Tá, Márcio, então beleza. O que chamou a atenção nesse mapa do IBGE? Brasil no centro. Tá? Em 2024, o IBGE já havia lançado um mapa com o Brasil no centro. Agora novamente. Só que agora, mais do que colocar o Brasil no centro, ele inverteu, né? Deixou aqui o sul na parte de cima e o norte na parte de baixo. Tá? Então isso rompe um pouquinho com aquele padrão em que estávamos acostumados. Então foi chamado de mapa invertido. O que tem nesse mapa? E de repente a banca pode perguntar isso. Há um destaque para o Brasil, obviamente, para países do BRICS. Você vai observar aqui os países do BRICS destacados nesse mapa. Países do Mercosul também aparecem em destaque. Países que têm a língua portuguesa como oficial. O bioma amazônico. E, além de tudo, 3 cidades, tá? 3 cidades. Quais cidades? O Rio de Janeiro, que vai receber a cúpula do BRICS em 2025. O Brasil está na presidência do BRICS. Belém, que vai sediar a COP30, um outro fórum internacional muito importante. E nós temos também, lá no Ceará, um destaque, porque vai ocorrer o triplo Fórum Internacional de Governança do Sul Global. Beleza? Esses os destaques do mapa. Então, de novo, quando a cartografia se popularizou, nós tínhamos um grande domínio econômico, político e cultural por parte da Europa. Logo, os mapas mundi, né, têm uma visão eurocêntrica. A Europa no centro do mundo. E isso virou uma convenção e a maior parte dos países adota esse mapa com a Europa no centro do mundo. Beleza? Tranquilos quanto a isso. Convencional. Esse mapa brasileiro rompe com essa convenção, tá? Então, a cartografia também é uma ferramenta de poder político, de poder cultural, tá? Então, cuidado com qualquer alternativa que afirme que o mapa está errado. Ele não está errado. Ele só muda aí uma perspectiva de observação. Suave? Um conflito geopolítico da semana também teve destaque. Falo de 2 países, Índia e Paquistão, países localizados na Ásia. Ocorreu uma tensão nas últimas semanas, tá, entre esses 2 países e eles concordaram com o cessar-fogo. Vamos por partes, né? Até 1947, essa região aqui, ou em 1947 ali, essa região tinha administração britânica, beleza? Então tinha influência do Reino Unido, da Inglaterra.
Em 1947 acontece a independência dessa região e surgem dois países. Surge a Índia, um país de maioria hindu, e o Paquistão, um país de maioria muçulmana. Suave até aqui? Beleza. E há uma região específica aqui, a região da Caxemira, uma região montanhosa. Hoje a Caxemira, a região da Caxemira, você tem parte ali sob controle da Índia, parte sob controle do Paquistão e até uma pequena parte sob controle da China. Nessa região da Caxemira, há uma disputa entre Índia e Paquistão. Acontece o seguinte, a área, em parte ali administrada pela Índia, mas de maioria muçulmana. Então nós temos aqui uma população muçulmana e uma parte aqui de administração indiana. Isso gerou tensões. Nós tivemos guerras entre esses países já, né? 3 grandes conflitos, eu posso colocar assim, em 47, em 65 e depois em 1999. Tá? Então é uma região de disputa. São 2 países aí com armamento nuclear. Isso gera uma certa tensão, né, no mundo. 2 países com um poder nuclear considerável, né? E por que essa tensão explodiu agora em 2025? Nós tivemos um atentado, tá? Um atentado na parte da Caxemira que é administrada pela Índia e 26 pessoas morreram, a maioria hindu. A Índia acusa grupos insurgentes e afirma que o Paquistão apoia esses grupos. Tá? Depois desse episódio, nós tivemos até uma troca de ataques entre esses países. Um país atacou o território do outro. Tá? Não uma guerra direta ali, mas ataques. O mundo ligou um alerta. Países com armamento nuclear, será que essa guerra pode se intensificar? E a notícia da semana foi que eles chegaram aí a um cessar-fogo. Então, olho nesse fato, geopolítica, as bancas gostam. E para fechar, vamos falar de economia, né? Para fechar a semana, Copom eleva a taxa de juros para 14,75% ao ano. O que é Copom? O Copom é o Comitê de Política Monetária. Tá? O Comitê de Política Monetária está vinculado ao Banco Central. O Copom se reúne a cada 45 dias. A cada 45 dias, uma reunião para definir a taxa básica de juros, também chamada de taxa Selic. Essa taxa influencia em todas as demais taxas do mercado. Beleza? Tá. Qual foi o valor, qual é a tendência agora nos últimos meses? Elevação, olha aqui nesse meu gráfico. Elevação nos últimos meses da taxa básica de juros. Elevação. Chegou a 14,75. É o maior valor desde 2006. Então nós vivemos um momento de elevação de juros. Qual é o motivo? Qual a explicação do Copom? Primeiro, os juros tendem a ser elevado quando a inflação está alta, está acima da meta. Ô Márcio, se a inflação está alta, poxa, nos últimos 12 meses ela bateu 5,53. Mas o que é inflação? Aumento contínuo e generalizado dos preços. Então, nos últimos 12 meses, o preço médio do mercado, né, subiu aí 5,53 nos últimos 12 meses. A meta do Brasil para 2025 é de 3% de inflação, podendo oscilar 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Está bem acima do teto da meta. Então você precisa controlar a inflação. Como fazer isso? Uma tentativa é por meio da taxa de juros. A explicação é a seguinte: com juros elevados, você inibe o consumo, a busca por crédito, a busca por financiamento. A queda no consumo tende, é uma expectativa, tá? Tende a pressionar para uma redução de preços. Márcio, não entendi. Vamos lá. Vai rolar um show no Brasil, tá? Show. Todos os brasileiros, ou uma grande parte dos brasileiros, né, tem interesse em comprar o ingresso desse show. O que vai acontecer com o preço? Márcio, se todo mundo quer comprar ingresso, o preço vai disparar, não vai? O preço vai subir. Beleza. Agora eu vou inverter. E se ninguém quiser comprar esse ingresso? O que começa a acontecer? Promoção, reduzir os preços. Beleza? Vamos trazer agora para os juros. Para a lógica dos juros. Com juros baixos, você chega lá para comprar uma TV, não tem o dinheiro para pagar à vista,
Mas o juros está tão baixinho, você divide em 10 vezes e vale a pena. Compra a TV. Você não tem dinheiro para comprar uma casa, mas o juros está ok, você vai lá e financia e paga em 20, 30 anos. Então, juros baixos estimula a busca por crédito, estimula consumo. Só que quanto mais consumo, se a oferta não acompanhar a demanda, a tendência é elevação dos preços médios no mercado. Beleza? Então nós temos um momento de inflação. Elevação do preço é inflação. Então nós temos uma inflação. O raciocínio é o seguinte: eleva juros, com juros altos, aí o consumo é freado, a queda no consumo pode, né, fazer com que os preços caiam. Essa é uma lógica de explicação. Ô Márcio, mas quando você também diminui consumo, né, você eleva juros, isso influencia no consumo, afeta o crescimento econômico do país, com certeza. É uma das consequências, tá? E aí tem um outro ponto que entra em debate, né? O Copom até justificou, olha, nós vamos elevar os juros porque há uma incerteza mundial, e essa incerteza passa pelas medidas econômicas dos Estados Unidos, ok? A inflação no Brasil aí, ó, é persistente e a política fiscal do Brasil ainda tem despesas elevadas. Tá? Então, é meio que uma sinalização que o governo precisa diminuir os seus gastos, tá? Suave, galera? Esse foi o Giro da Semana. Agradeço a companhia de vocês e espero, né, lá no próximo sábado com mais um Giro da Semana. Ah, só uma observação. A nossa aula mensal está mantida. Todo mês, uma retrospectiva dos principais fatos. A novidade é que, além da aula mensal, nós temos agora o Giro da Semana. E se você tiver alguma dica aí, alguma sugestão de como podemos melhorar o canal, incrementar novidades, deixa aí no comentário. A gente faz o raciocínio, troca essa ideia e, se fizer sentido, vai aparecer aqui no canal. Desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e até a nossa próxima aula. Um abraço!